Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, dentro daquele princípio que eu sempre digo a você. O mais importante de tudo são vocês aí assistindo, porque sem vocês não adianta nada, e o nosso convidado. Quando o nosso convidado é um convidado que tem o que somar, que tem o que dizer, que tem o que transmitir para vocês, para a sociedade de um modo geral, e sobretudo quando esse convidado está ligado a um dos fatores mais importantes de desenvolvimento, que as pessoas precisam parar, pensar e dizer: sem educação não se faz nada nesse país. Educação realmente é básico. Eu só não gosto quando a educação serve de plataforma para determinados políticos que chegam nos palanques para dizer: a minha prioridade é a educação, a minha prioridade é a saúde, a minha prioridade é o turismo. Mentira, porque não cuida como prioridade. Isso é muito sério. Mas quando você tem pessoas sérias atrás, cuidando e tentando cuidar da educação, na administração Rui Palmeira, uma secretária de educação, que já foi reitora da universidade, que é um primor no que diz respeito a ter respeito pela educação. Ana Deise Dória conosco, mais uma vez, a secretária municipal de educação. Que prazer enorme. Prazer meu, Geraldo, né? Mais uma vez aqui com você para falar dessa temática, como você coloca, que exige tanto respeito, tanta responsabilidade, tanto compromisso e tanto trabalho. É verdade. Né? Mas a educação é assim, esse dinamismo que a gente tem que saber que tudo na educação tem começo, mas não tem fim. Sem dúvida. Ela é um processo, não é? Você começa, mas você não diz assim: eu estou começando esse projeto agora e ele tem fim. Não, você começa, você investe, tem que ter muito investimento, e aí você consegue bons resultados. E você diria que é um eterno processo renovador? Nunca acaba. Ele é renovador, ele é inovador, precisa ser, né? E precisa ter, dentro dessa inovação, buscar aquilo que muita gente fala, mas que precisa, que é com qualidade. Se você não renova, inovando dentro da formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, em um mundo completamente globalizado, que a tecnologia está aí inovando cada vez mais, fica difícil se você não souber que é assim que a gente precisa fazer. Mas quando você assume um compromisso com a causa, tem que assumir e tem que prestar conta. Não tenha dúvida. Aí eu pergunto a você: nós vivemos ainda, lamentavelmente, numa região, não vou nem chamar o Estado, mas numa região do país que tem as suas necessidades, as suas pobrezas, não tem dinheiro sobrando, e principalmente quando o Brasil vive uma crise econômica como a que vive. Como conduzir a educação, inovar, renovar e chegar pelo menos próximo dos objetivos que se precisa alcançar? Esse é o que nós dizemos, esse é o grande desafio. É o grande desafio. Porque você não faz nada sem investimento. Claro. Eu costumo dizer: você não gasta, você investe. Perfeito. Educação e saúde, você tem que fazer investimento. Então, quando você vai assumir compromisso com uma ação, com uma pasta dessa, você sabe que os desafios são maiores do que quando você assume. Os desafios são muito maiores do que o sucesso que precisa ter. Sem dúvida. Mas você precisa conhecer um pouco dessa causa, precisa aprender, porque cada dia você aprende muito mais com aquilo, com as pessoas, né? E eu acho que quando você se compromete com a sociedade, com o público, no caso desse momento agora, que eu estou trabalhando para a educação básica pública, então você tem que saber que os desafios são muito, mas que tem alternativas. Não tenha dúvida. Agora, veja bem, você coloca um negócio muito importante com ênfase. Quando você diz assim que eu trabalho para a educação básica pública, e o que seria da outra educação mais avançada não fosse a educação básica bem formada? Isso. O que seria? Ela é a base, né? Ela é a base. E as pessoas esqueceram disso, minha querida Ana Deise. Pois é, né? Ela é a base porque a educação básica, como o nome diz, ela começa com a educação infantil. Com certeza. Que desde a lei, que não é mais a nova LDB, porque ela é de 1996, mas desde a LDB, que a educação infantil, que anteriormente a esse ano
ela era da responsabilidade da assistência social. Perfeito. Como uma prestação, como assistir as crianças e as mães para poder trabalhar, mas desde a LDB, e isso cresce, se consolida com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação. A educação infantil é o começo de tudo, é a base. Tudo. Não é? Você começa a assistir a criança, ela pode se dar a partir dos 6 meses com a creche, não é? Que é a idade da creche até 3 anos, e ela se complementa, a educação infantil, com o que a gente chamou e chama ainda pré-escola, que é a criança de 4, 5 anos. Perfeito. Então, essa faixa etária, ela é da inteira responsabilidade da educação infantil, e que nós temos no país inteiro um déficit muito grande para assistir essas crianças, tanto que o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, ele preconiza a universalidade da educação infantil. O que é isso? Todas as crianças de 4, 5 anos precisam estar na escola. E a gente sabe que não consegue. No setor privado, você tem seu filho, você tem seu neto, você tem como garantir. Diferente. Mas o setor público tem uma dívida social imensa com essa faixa da população. Porque é uma educação, você precisa ter escola de educação infantil, com um método, com uma metodologia completamente, não digo nova, ela é inovadora no caso de Maceió, como nós tratamos, mas você precisa garantir, porque a gente sabe que a criança que tem acesso, que é de direito, a essa educação infantil de 4, 5 anos, ela entra no fundamental com outra condição. Com certeza. Ela se alfabetiza, né, dentro da idade preconizada pela medicina, que é a idade escolar, com muito mais condição. Exatamente. Por quê? Porque ela tem a base, que é a base de tudo, que é a educação infantil. Então, a educação básica nos municípios, ela tem a responsabilidade é do município, fazer a educação infantil e o ensino fundamental, e o ensino também de jovens e adultos que não se alfabetizaram na idade certa. Perfeitamente. Mas aí é que eu pergunto a você, que tipo de trabalho, por exemplo, a minha amiga Ana Deise está fazendo no município de Maceió para que esta base seja cada vez mais consolidada? Porque ela sabe, você, Ana Deise, sabe que sem essa base ninguém chega a lugar nenhum depois. Por exemplo, primeira coisa, tem que ter escola. Tem que ter escola. Tem que ter escola. Esse é o primeiro desafio, né? Nós temos das 138 escolas que o município tem, 58 delas oferecem educação infantil. Você veja como é muito pouco ainda. Muito pouco, né? Não tenha dúvida. Dessas, nós temos 22 que as escolas ainda elas oferecem também educação infantil. O que eu chamo de escola é aquela do ensino fundamental. Claro. E nós temos as demais que são só centros municipais de educação infantil, os CEMEIs, como a gente fala, ou seja, atende a criança até 5 anos. Nesse mandato do prefeito Rui Palmeira, que se encerra, dessas 58, 10 são novas. Né? 10 foram construídas, por incrível que pareça, pode parecer, mas somente 10 para a demanda dessa. Mas para construir 10, isso chega a ser uma coisa até diferenciada, como o próprio Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, esteve aqui num dado momento, quando nós inauguramos 3 creches na mesma manhã, e ele dizia para o prefeito, dizia para mim, professora Ana Deise, olha, eu não sei onde é que eu andei, e a gente inaugura 3 creches no mesmo dia. Mas o que parece muito em termos de construção em um mandato, que na verdade quando essas obras elas começam, já são a partir do quase 3º ano de gestão do prefeito, mas elas são muito poucas. Para você ter ideia, só o Benedito Bentes, que é um bairro populoso, onde a cidade cresce, onde os conjuntos habitacionais... Uma cidade grande. 130 mil. Só tem maior do que o Benedito Bentes, Arapiraca. É verdade. Depois ele é maior do que qualquer cidade nossa do interior. É verdade. Só ali nós precisaríamos estar construindo 40 creches. Só lá. Não é brincadeira. Não. Então você vê o déficit que nós temos, a dívida, e é uma dívida social, né, com essa população abaixo de 5 anos de idade.
O Plano Nacional de Educação exige que os municípios construam os seus planos. Maceió já tinha o plano municipal trabalhado, aprovado em 2012, mas com a aprovação do plano nacional, o PNE, nós tivemos que fazer revisão no nosso e aprovar o que fizemos isso em 2015. Né? Maceió tem o seu plano municipal aprovado e que nos mostra todo o déficit, que nós temos um diagnóstico da demanda da educação do município de Maceió. Ô, Nadege, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Diz que a melhor pergunta é aquela que o leigo faz, né? Então vamos fingir que a gente não entende nada de nada e faz a pergunta. Seria viável, seria possível, seria factível, seria bom se tivesse uma política público-privada para a construção e para gerenciamento de escolas? Já existem algumas experiências exitosas. Exitosas. Já existe, né, no país. São Paulo trabalha com parcerias com creches comunitárias, com centros de educação infantil comunitários. Minas, eu fui ver também, já tem em grandes cidades, porque a gente não vai conseguir dar conta. Não pode dar demanda, conta sozinho, né? Exato. Aqui nós temos propostas já. Nós pegamos uma rede muito difícil, né? Muito danificada, nós já conversamos aqui sobre isso. Mas é propósito nosso, inclusive, tentar fazer essas parcerias com as comunitárias, com as filantrópicas. Nós vamos ter que buscar alguma alternativa, porque mesmo o prefeito Rui Palmeira tendo sido reeleito e tendo mais 4 anos aí pela frente de prefeitura, mas a gente sabe que ninguém faz milagre em 4 anos, principalmente não tenha dúvida, com essa recessão que o país vive. Exatamente. Por exemplo, essas creches que nós construímos, essas 10, são obras financiadas pelo governo federal através de um programa chamado Proinfância. Perfeito. Mas o próprio Ministério da Educação, nesse momento, como eu já estive lá, nos diz assim, olha, vamos aguardar, a gente não sabe ainda se vai ter dinheiro para mais creches, que não foram já colocadas no sistema do PA, que é o programa de articulação do governo federal, que financia, né, o Proinfância para a gente ter recursos para construir creche. Então, se isso não tem, qual é a condição do município de recurso próprio para bancar, para fazer? Ou seja, é um xadrez que você tem que jogar para fazer o checkmate. Não tenha dúvida. Nós temos um prefeito que eu costumo ressaltar com uma vontade, com uma determinação política de priorizar a educação, por isso que eu fiquei lá esses 4 anos. Não é? E isso ajuda muito, porque ele coloca a educação como prioridade. Ele nos dá autonomia, não é, de gerir os recursos da educação. Você sabe que, por lei, a educação ela recebe 25% do orçamento. Isso. Então, é isso que tem nos dado essa condição, não só de financiamento, mas também de autonomia, de você definir e de você ter uma política pública como Maceió hoje tem. Maceió, a gente encerra, por sinal, amanhã não, no dia 15, não é? Nós tivemos um evento grande de encerramento. Eu ia perguntar sobre esse evento, mas vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o segundo bloco? Pode ser. Tá certo? Tá certo. Logo depois do segundo bloco, porque esse evento foi importantíssimo. Isso. Né? E trouxe e traz notícias maravilhosas para a educação do município de Maceió. Então eu vou pedir licença a você para irmos Fique à ao segundo vontade, bloco. vamos sim.